Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, hoje temos aí Campeonato Brasileiro, com a dupla Grenal em campo, o Grêmio aqui na Arena, enfrentando o Botafogo. Eu não sou profeta, vai perder. Tomara que eu esteja enganado. E o Internacional indo ao Rio de Janeiro, estando no Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. São duas partidas bem interessantes de assistir, porque o Botafogo, no caso, jogando aqui com o Grêmio, tem uma bela equipe. O seu treinador parece estar com a escalação melhor que ele possa ter. Tem um atleta que parece que estaria machucado, lesionado, mas tem força máxima aí o Botafogo. Por isso que eu disse, o Grêmio perde, porque o Grêmio está virado um chapéu velho. É lamentável, né? O investimento que o Grêmio faz e o desempenho tétrico que ele apresenta para o seu sócio, o torcedor, para os seus investidores. E o Internacional não está tão diferente, mas ele vai enfrentar um Flamengo que está, diríamos, em crise e pode enfrentar, inclusive, o seu belo zagueiro que foi embora para exatamente o Flamengo. Então é possível que não saia jogando, ou até saia, mas que no decorrer do jogo o Vitão, que tem condições físicas legais, tudo, possa se apresentar contra o seu ex-clube, o Esporte Clube Internacional. Nilton Calil, Internacional, qual é a tua expectativa lá no Maracanã? Olha, o Internacional tem uma grande expectativa, na verdade, com relação a esse ano, a minha principalmente, pessoalmente, diz respeito ao treinador. Né? As informações que se tem desse técnico, além da passagem dele pelo futebol brasileiro, é que ele é extremamente estudioso e convicto da necessidade de manter o vestiário unido e transmitir conhecimento e orientação aos seus atletas. Então eu tenho a impressão que o Internacional pode até, seguramente não deve ganhar o jogo hoje, mas não terá uma exibição dramática, caótica como aquelas que nós tivemos, que o Internacional teve o ano passado, em diversos jogos, principalmente contra o Flamengo, por exemplo, na Libertadores, em 3 jogos seguidos, que perdeu os 3, jogando de uma maneira absurda. Eu tenho grande esperança que no decorrer da temporada, o Internacional, com um time médio, irá se organizar com a cabeça desse treinador. O que eu vou, aproveitando a minha manifestação aqui, Silva, porque eu não tenho não tem nada a ver com gremismo nem coloradismo, né? Não tem nada a ver com o treinador do Grêmio. Eu, sinceramente, eu estou vendo o Grêmio jogar da mesma forma que jogava o ano passado, quando esse treinador foi trazido para fazer um outro tipo de jogo. Eu não estou entendendo o treinador do Grêmio, sinceramente. A gente que gosta de futebol, gosta de observar, aqui, vou insistir, não tem nada a ver com desejo de ser ruim ou bom, mas... É um comentário absolutamente transparente. Eu estou, sinceramente, eu não estou vendo essa qualidade toda que se arvorou, ao contrário. Tudo bem, Nilton Calil falando aí do seu clube. Afonso Praça Batista, o Grêmio na Arena, 21 horas e 30 minutos, o Internacional é bem mais cedo, o Internacional agora é 19h30. O que é que espera do Grêmio, que vem apresentando uns verdadeiros vexames, na minha modesta avaliação? O correto é o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, que fez um belo serviço ao Flamengo e não voltou mais. Ele não quis arriscar repetir. Na verdade, a boa atuação, né, do Luiz Castro à frente do Botafogo, muito embora tenha saído no meio do campeonato, fez com que avalizasse essa vinda muito festejada. Ocorre que me parece que ele está com grandes dificuldades. O problema é que a dificuldade do Grêmio, ela vem de temporadas. Nós temos uma fragilidade defensiva violenta. E isso passa jogador, sai jogador. Quem esquece das bolas nas costas do Reinaldo, o mesmo Reinaldo que foi festejado ano passado no Mirassol, né? Como bom jogador e, inclusive, quase artilheiro do Brasileirão. Nós não temos um meio de contenção. Há quanto tempo nós não temos um camisa 5? Um xerifão ali para dar respaldo aos zagueiros. Os nossos goleiros são inseguros. Tem o tímido,
aquele que não sai, tem o braço curto, né, que é o Tiranossauro Rex, aquele que não consegue tocar, tem o que não tem impulsão, e esse goleiro está completamente fora. E o que é mais surpreendente é que o Palmeiras queria o Grando no lugar desse mesmo goleiro, né? Então nós temos um atacante que usa na sua camisa o número 95, talvez em homenagem ao Jardel, porque é um grande artilheiro de cabeça, tem uma performance fantástica, se não me falha a memória, 18, 19 jogos pelo Grêmio, 16 ou 17 gols, né? Mas morre de inanição, porque nós não temos um meio armador, nós não temos o pifador, nós não temos aquele para botar a manteiga ali para o sujeito fazer. Que era o caso ali, e daí é esse, e eu critico até hoje, que é a questão da contratação do Soares. O Soares fez um efeito placebo ao Grêmio. Sair da segunda divisão, contrata-se o Soares, ele leva o time nas costas e todo mundo achava que estava bom. Então, há uma situação que eu acho que vai além do campo. E Silvas, digo mais, está indo além da gestão, porque esta gestão também está com dificuldade de estruturar. Agora, temos que ter responsabilidade em falar. É pouco tempo. É muito pouco tempo. Só que o que preocupa? Preocupa porque a pré-temporada, que é o Gauchão, não é mais a pré-temporada lá em Gramado, Canela, é o Gauchão, ela está em conexão com o Brasileirão. E estes pontos que podem ser pedidos no começo podem fazer falta para um bom score no final. Apesar de o Gauchão, ou o Brasileirão, demonstrar que um time do Grêmio, que fez um monte de desaforo ano passado, terminou na parte de cima da tabela ali, quase beliscando uma Libertadores. Na penúltima rodada, o Grêmio tinha chance de ir para a Libertadores na fase pré-Libertadores. Ou seja, esperemos que a coisa se alinhe, só que tem um detalhe. Me parece que o Grêmio comete o mesmo erro. Qual é o mesmo erro? Trazer um técnico de fora que não conhece o funcionamento da aldeia, que não conhece como é o gauchão e como é que é a rivalidade, e efetivamente a derrota do Grenal por 4-2, levando 3 gols em poucos minutos, fez com que nós perdêssemos uma coisa chamada tranquilidade, ou melhor, confiança. E isso só vai se reconstituir no momento que o Grêmio emplear aí 2, 3, 4 vitórias com sobejada tranquilidade. Eu digo o seguinte, o Grêmio, por exemplo, perder para o Fluminense no Maracanã, nessa temporada, tudo bem. É um Fluminense que está muito bem, obrigado. Agora, a classificação do Grêmio no Campeonato Gaúcho é terrível. Não, você deu um empate ao Juventude. E aí é que eu digo, né? Foi lá com o Juventude, não passou de um empate. E o que acontece? São equipes que, tirando aí o Juventude, que caiu, então o Juventude hoje tem Copa do Brasil nesse ano e tal, mas não tem Campeonato Brasileiro. O que acontece? O Grêmio paga horrores por um plantel que, para enfrentar essas equipes que, quando termina o gauchão, essas equipes aí do interior, o Grêmio Bagé, não sei quem, Inter, isso aí termina, eles vão tudo embora. Tudo embora, os seus atletas e tal, ficam lá fazendo sei lá que tipo de torneio do interior aí. Mas, então aí que eu digo, o Grêmio não pode estar numa situação como está no Campeonato Gaúcho, jogando, perdeu o Grenal, que tomou um totó, 4-2, aí se nivela, nivelar e A. Agora, contra esses times do interior, com todo respeito, meu Deus do céu, o rapaz está ganhando 5 mil, 6 mil, 3 mil, 10 mil, e olha lá, um atleta dessas equipes do interior. E vai lá o Grêmio e faz esse fiasco todo. O Grêmio também não será campeão, já vou adiantar para você, do Campeonato Gaúcho, não tem chance. Falta ânimo, me parece que falta estímulo, é uma coisa engraçada, né? Falta estímulo, mas não é de surpreender isso, Silvas. Porque no momento que se traz esses jogadores de estrela, jogadores que jogaram na Europa, jogadores que estão financeiramente estabilizados, né? Me parece que não tem aquela vontade de jogar pelo Pradeboia. E é isso que está aparecendo. A cedência do empate no sábado demonstrou que o Grêmio desistiu. Assim como o Grenal, duvido algum colorado que não vá defender a tese de que ganhou quem entrou em campo e quis jogar. E quis jogar, porque o Grêmio fez um gol com o Internacional superior. Né? Então, esse é o grande problema. Me parece que há um desânimo.
E daí vem aquela velha história. Será que o técnico, ele realmente incendeia o negócio? Será que o técnico, ele é lá dentro a mesma coisa que é na beira do campo, xingando o juiz, fazendo isso e tal? Não sei. Não sei. O que eu acho e sou capaz de apostar, as férias merecidas e longevas, né, longas, de Renato Portaluppi, talvez seja para amealhar bastante energia para assumir a casa-mata gremista no meio da temporada, no momento que Luiz Castro for demonstrado que não conseguiu performar. É complicado, porque daí voltamos à velha prática de recorrer ao Renato como se dele fôssemos dependentes, o que acredito que somos. O Luiz Castro, para mim, não tem a competência que se imaginava, e é muito neurastênico, é muito complicador durante o jogo, ele se indispõe com a arbitragem e isso transmite aos atletas que crescem, né, na sua indisposição também contra o adversário e o próprio árbitro. Então ele não tem uma qualificação que eu imaginei que tinha o que teria quando foi anunciado. O Grêmio estava em negociações, o Luiz Castro é um português como os outros. Deve gostar de um bagaljau e passa por aí. Que não é ruim, né? Que não é ruim. Na verdade, o Grêmio está desesperadamente procurando um cabeça de área para poder armar o time que ele imagina. Isso o Grêmio é o que anda correndo por aí. O Renato poderia ser uma boa opção para o Grêmio, no caso de uma queda do Castro, que eu acho que vai cair. Vai cair. Só que a direção não pode entregar, com todo respeito, eu gosto muito do Renato, não só da figura dele, mas como todo o histórico dele, o currículo dele no Grêmio Porto Alegrense, enfim, como futebolista, atleta e treinador, só que não dá para entregar a chave da arena para o Renato. Aí tem que ser um outro modelo. Renato, tu és o treinador da equipe, começa e termina aqui, porque senão não dá, né? A gestão anterior do seu... Guerra. Não deu certo. Entregaram a arena, tudo para o Renato pintava e bordava. Então aí não dá. É claro, dá condições, o sujeito, né, é impetuoso, ele vai avançando, nem se dá conta, não faz por mal, faz porque estão deixando. O que é curioso, né, Silvio, porque o Grêmio em 23, o Grêmio perde, em 2 semanas ele perde de maneira vexatória a Libertadores e a Copa do Brasil. Sendo que numa situação de crise com o Soares. O Soares, evidentemente, leva o Grêmio a quase ser campeão brasileiro. Isso foi demonstrado Daí veio daí tudo era o problema da enchente de 24 e 25. Né? Então o Renato sai em final de 24, daí 25 vem o Quinteiros, e eu acredito que o Luiz Carlos, inclusive, está quinteirizando, e vem Mano Menezes com as suas contestações. Ou seja, o Renato é a solução do Grêmio mesmo? Não sei, tenho dúvidas. Tudo bem. De futebol tá bom, então. Vamos adiante. Dizendo que o Banrisul está aí bombando, né, minha gente? O Banrisul diz que está na hora de atualizar a tua rotina. Tá certinho. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira num só lugar. Agora ficou fácil e muito simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo isso é com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul sempre pensa e pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes de saber o que fazer com o seu capital, com o seu dinheiro, suas economias. Dá uma olhada aí. O Arthur, na época... O app atualizou, o banho arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Vamos para Algaier Incorporações, minha gente. Esse é o novo empreendimento da Algaier, que é o Vila Portal. Condomínio exclusivo, sensacional, com casarão tombado, onde é o centro de eventos, né? Tudo lindo, maravilhoso. No coração da Zona Azul são exclusivamente 18 casas com arquitetônico de primeira grandeza. Então, tudo de bom esse condomínio na Vila Conceição, com uma vista eterna para o Guaíba,
né, o Lago Guaíba, aquela vegetação até chegar por lá, é maravilhoso. Então dá uma olhada, dá um pulo lá, porque os preços são encantadores para que você compre uma destas casas da Algair Incorporações. Veja o VT da Algair aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante falando da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que você embarca aqui, eu digo diariamente, né, embarca aqui no aeroporto Salgado Filho e desce na Europa, desce em Lisboa. Né, nossos queridos amigos compatriotas, os portugueses. Você fica em Portugal, na Europa, ou viaja para qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves de ultíssima geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamento bonitaço, cabe no bolso de todo mundo, então vamos viajar pela TAP Transportes Aéreos Portugueses. Mas deixa eu dizer para vocês, Nilton Galil e Afonso Praça Batista, 2 advogados, um advogado e chefe, extraordinariamente, mas está difícil fazer alguma coisinha. Não, se fizer, não chama. Não, é glutão, e aí o cara leva olina, porque como é que é. Mas e Afonso Praça Batista, também advogado, criminalista, eu vejo a manchete do Jornal do Comércio, onde eu trabalhei muito tempo, mais de 20 anos. Transmissão de energia terá aporte de 235 milhões no RS. Isso é a manchete do Jornal do Comércio de hoje, quarta-feira, 4 de dezembro. Você sabe quanto tempo leva a esposa do Alexandre de Moraes para botar um valor desses aí no bolso? É muito rápido. E isso é manchete de um investimento em energia, transmissão de energia. Sabe o que é isso? Aí tem um escritório de advocacia que trabalha por master, para lá, para cá, para lá, que são cifras extraordinariamente milionárias. Que esse dinheiro aqui, em 2 toques, é coberto pelo escritório de advocacia dessa senhora, esposa do ministro Alexandre de Moraes Afonso. Sabe que hoje saiu na Folha, no Estadão, né? Que advogados parentes dos ministros do STF têm 70% dos casos na Corte e STJ após a posse de familiares. Né? Então, imagine, 70% de aumento em advogados parentes dos ministros. Isso é complicado. Isso é muito complicado, porque dá um péssimo sinal, por mais que a abertura agora do ano judicial e discussão, e daí dizem que o Fachin recebeu críticas do Gilmar e as fervorosas manifestações do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, dizendo, inclusive, que não podem ser relatores, isso é óbvio, né? Mas a Corte é única, né? A Corte é única. Então, muito difícil, sobretudo dizendo-se que os juízes podem ser acionistas de empresas, né? Mas e a origem do dinheiro? Como é que um juiz pode figurar, né? Seja como sócio oculto ou de um empreendimento multimilionário? Se o seu contra-cheque ali é 40 mil reais, em alto padrão de vida, porque 4 mil reais para uma família comum, pobre, é muito dinheiro. Conseguem, talvez, se defender. Mas para pessoas que vão a restaurantes caros, que viajam, né, que vão para lá e para cá, 40 mil reais não tem como guardar patrimônio vasto. Não. É muito difícil. Né? E é estranho. Então, não há aqui nenhuma acusação, mas sim a transmissão de uma notícia. 70% após a tomada, então, do assento do Supremo Tribunal Federal, houve a participação de seus parentes. Isso, para mim, no mínimo, é triste. É triste. Nós estamos vivendo uma crise pesadíssima, Silvas, diria eu, sem precedentes,
mas que em outras crises de maneira democrática, inclusive a própria crise do início da década de 60, existiam sim críticas ao Supremo Tribunal Federal. Não nesse patamar, não desta maneira. Não sei como é que vai acabar isso, mas realmente, para nós outros, tanto o Nilton como eu, vermos essa discrepância, essa disparidade de armas, porque é uma disparidade de armas. É uma disparidade, me recordo, há muito tempo atrás, quando advogado bem mais jovem e tal, eu tinha um figurão, doutrinador, professor da PUC e tal, ex-desembargador, como advogado contra mim num processo muito pesado, e estava concluso para um terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e tentando agenda para falar com esse desembargador. Eu fui obrigado a falar para a assessora dele que eu precisava falar, porque aquele desembargador teria sido colega dele, e efetivamente, talvez nem batesse na porta, metesse a mão no trinco e entrasse e perguntasse como é que estava a esposa do desembargador, relator do meu processo. Qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é que o desembargador estava passando na hora da ligação, pegou o telefone e falou comigo por celular e resolveu o problema. Mas isso é muito isolado, porque essa capacidade de relação, seja até no network aquele do clube, né? A network do final de semana no estádio, trocar uma ideia num voo para um jogo de futebol, essa situação faz com que a massa da advocacia fique desamparada, aguardando processos serem julgados, e muitas vezes processos com o mesmo objeto, com o mesmo conflito, são negado segmento, né? Nem sobe o recurso a Brasília, porque o advogado não tem esse tipo de relação. Então, me surpreendeu um caso de dano moral, por exemplo, fui ver hoje, o caso de dano moral do José de Abreu, aquele ator foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo subir um recurso especial para o STJ de casos clamorosos de ataque à lei federal. E se agravar, ainda vai levar uma multa. Sabe? É uma coisa, mas porque ele é famoso, é complicado. E aí, meu amigo Calil? Bom, eu tinha anotado hoje para comentar exatamente esses 70% referidos aí pelo Praça, né? Pela razão, eu recebi eu não li a Folha de São Paulo, eu recebi no WhatsApp, eu fiquei pensando, será que isso aí não é fake? A gente fica em dúvida hoje o que é certo, o que é errado, mas 70% dos processos do Supremo envolvendo os advogados são vinculados de alguma forma a 8 ou 9 ministros do Supremo. Isso é uma coisa absurda, né? Exatamente vem corroborar tudo que o Afonso estava dizendo agora sobre a insegurança da advocacia com relação às prerrogativas de terceiros. Então, não sei se está muito complexo isso, mas na verdade os terceiros são estes interessados e interesseiros. E como aqui já referido, o Brasil tem tanta faculdade de direito e tem tanta gente se formando em direito e não fazendo nada no direito, que esses contratos, o contrato de 130 milhões para não fazer nada, não tem nada feito nesse contrato, não tem como o contrato do ministro Lewandowski, que só era um contrato de lobby, né? Como outros contratos que não tem uma petição realizada e não tem um serviço jurídico prestado. Então, essa é a insegurança da sociedade, porque é a insegurança jurídica que o advogado sofre na sua atividade normal. O doutor Afonso falou em subir algum recurso, o dano moral, inclusive, tem matéria específica no Superior Tribunal de Justiça, né, para conseguir chegar a um processo lá para discutir uma matéria que é absolutamente de prova, muitas vezes, né, a gente passa o dia, vai a Brasília e não consegue nem tomar um cafezinho quente. A coisa é dura. Só tem que trazer uma justiça, desculpe, terminou? Terminei. Dos ministros do STF, só quem não tem é o Carmen Lúcia e o André Mendonça. Os outros todos têm paredes. Foi a referência que eu tinha até notado essa situação aqui. Mas é duro o jogo. É muito duro esse jogo. Muito do que está acontecendo no campo, e eu não sou advogado, modesto jornalista aqui, estou ao lado de dois advogados. Deve-se, e já existem comentários severos nesse campo, nesse sentido, de que a OAB
nacional, porque a nossa aqui, a regional, a OAB Gaúcha, está se manifestando, né? O nosso amigo Lamáquia não deixa por menos. Ele se impõe e mostra com lupa muita claridade. A OAB Nacional foi cooptada, não diz absolutamente nada de tudo que acontece nos mais variados segmentos, estágios, né, do direito no nosso país. Então, a OAB tinha que fazer o seu papel também, se manifestar, gritar, dizer, apontar, mas não faz isso. A não ser a nossa gaúcha. A questão do conselho, a ordem em si, né, ela não tem, ela tem uma missão específica que é defender a sociedade. E nós estamos vivendo na OAB Nacional um completo silêncio a respeito desses escândalos, que são verdadeiros escândalos, em que a sociedade... É um silêncio que sinaliza o seu lado, né? O seu lado ideológico. Me desculpe te interromper. Silêncio não. Discurso de anteontem, Beto Simonetti, na abertura, endossou as ações do STF e elogiou e estava correto. Eu ia dizer mais agora, o silêncio absoluto com relação à defesa dos nossos interesses. Exato, daí sim. Os nossos interesses, falando nossos da sociedade. Não, os advogados são simplesmente os players desse jogo aí, que estão sendo derrotados, na verdade. É que, sabe, hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de um grande criminalista chamado Mário de Oliveira Filho, velho advogado criminalista lá, já posso considerar velho, porque é um homem de 50 anos de advocacia, praticamente, de São Paulo, e ele estava denunciando, já há muitos anos, essa ausência da eleição do presidente do Conselho Nacional da OAB pela massa dos advogados, e sim por conselheiros que são escolhidos, então, pelos advogados de cada estado. Nós somos 1.300.000 advogados inscritos na OAB Nacional. Portanto, somos, e eu fiz o cálculo, 0,61% da população brasileira. Brasileira, exatamente. Né? Mas aumentamos a quase 2% da população brasileira sendo bacharéis em direito. A advocacia é a única profissão constitucional. Está lá. É a única profissão que está na Constituição Federal, no artigo 133, dizendo que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E no seu Código de Ética diz: o advogado é indispensável de administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, das garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe a exercer seu ministério em consonância com a elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Pois tem juiz que diz que a OAB tem que se danar. E não acontece nada. Isso aconteceu no centro-oeste do estado. Ministro que diz que aguarda a notinha da OAB porque ele está tolindo o advogado da fala. Teve um advogado no final do ano passado que foi convidado a se retirar da tribuna numa questão de ordem, dizendo que questão de ordem, que isso é um dos direitos do advogado. Era lhe caçada a palavra e ele tinha que ser... Foi conduzido pela polícia judiciária, foi conduzido pelos seguranças do tribunal, confessado pelo presidente da turma que ele tinha mandado. Aliás, teve advogado que não teve a questão de ordem dentro da CPI, pedindo questão de ordem, uma questão processual. E quantas vezes os nossos colegas sofrem efetivamente humilhações na CPI, que é um grande palco de proselitismo político ali para eles aparecerem. E aonde está a OAB? Silente, quieta. No impeachment do Collor, o Barbosa Lima Sobrinho, da ABI, mas foi junto com o Marcelo Novedere, que era presidente da OAB Nacional, protocolaram o pedido do Collor. E nomearam como assistente de acusação o Evandro Luiz e Silva. Aonde é que eu estou dizendo, aonde é que eu quero chegar? A advocacia tem muitos representantes do Congresso como formação, mas a OAB não se politizou no que se refere à representação congressual. Não existe um deputado que a advocacia defenda, ou uma porta de um deputado para a advocacia pedir ali, então, uma mudança legislativa, ou que opine em mudanças absurdas que acontecem e impactam diretamente no brasileiro e diretamente na própria advocacia.
o que está acontecendo desse abandono da advocacia e a tal cooptação, ou quem sabe, uma certa cerimônia, uma preocupação com eventuais represálias que podem acontecer, é fechar os olhos que, se eu criticar um ministro do STF, é mais possível de que os meus processos efetivamente sejam julgados com lupa. Agora, se a classe pedir uma coisa simples, o cumprimento da Constituição e da lei, o respeito a cada uma delas como classe, aí não tem como perseguir. Nós estamos perdendo, nós, classe de advogados, estamos perdendo uma oportunidade imensa de dar um grande recado ao país, que somos fortes e que efetivamente podemos ajudar. A situação é complexa, absolutamente complexa. Veja o volume de advogados no país, 0,1. 0,61. Olha a força que tem, está compreendendo? Uma manifestação, claro, toda sintonizada. Olha que importância teria no país, no Supremo Tribunal Federal, na Presidência da República, no comando da... Todos atribuem a Evandro Lins e Silva o advogado do século. Mas o Evandro foi político, ministro, enfim. Para mim, o advogado do século foi Sobral Pinto, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. E ele teve várias passagens, e existe uma frase que atribuem, não a ele, mas a pessoas que falam dele, que Sobral Pinto, embora filiado ao DN, e sendo filiado ao DN, né, de direita, tendo advogado e defendido Luiz Carlos Prestes, ele demonstrou ao longo de sua carreira que um advogado não pode ser nem de direita, nem de esquerda. Um advogado tem que ser de direito. E eu tenho visto gente muito boa, gente que eu admiro, olha, demais, que infelizmente vê o mesmo caso, dependendo do grupo atingido, de maneira diferente, por causa da paixão política, desprezando o conceito ou desprezando o exemplo de Sobral Pinto. Tudo bem. Vamos falar aqui do Grupo Zafre, mais de 90 anos, um modelo mundial de supermercados. Tudo que ele apresenta, né? Mix de produtos, preços, atendimento, tudo, segurança para seus clientes. Uma filosofia, uma política invejável, né? Uma empresa que chegou em São Paulo, um dos ambientes mais complexos do país para chegar com uma empresa, e o Grupo Zafre está crescendo e já vai para mais unidades lá, em zonas espetaculares, né? Ambientes espetaculares, o Grupo Zafre, em cima, alicerçado na sua capacidade de gestão e de oferecer o máximo para seus clientes. Até porque, no Grupo Zafre, economizar é comprar bem. Hiper Zafre, Zafre Bourbon, tudo de bom, Supermercado Zafre. Então, dá uma olhada em economizar é comprar bem e como é que se saboreia um churrasco maravilhoso. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Ok, tá aí. Que churrasco maravilhoso, né? Sucos Petri, 33 anos na nossa bancada, né? Comentaristas degustando Sucos Petri, nossos convidados especiais durante essas 3 décadas e mais um pouco, sempre degustando saúde pura, né? Energia absoluta, né? Suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo isso é 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Ele não tem adição de açúcares, não tem conservantes, não tem água, é só saúde pura. Vitaminas maravilhosas. Na hora da atividade física, especialmente hidratando seu organismo, uma água de coco Petri, 100% natural. Muito bem, vamos adiante falando, sabe de quem agora? Sicredi Origens. Olha aqui, ó. Começo de ano
pede novos planos, sem dúvida nenhuma, e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi. Aqui você pode financiar até 90% do valor do veículo, com taxas que cabem absolutamente direitinho no seu bolso. E um atendimento próximo, feito para você. Mais do que financiamento, é parceria para colocar seus planos em movimento. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Tem uma mensagem da Sicredi aí também. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Newton Galil. Eu tenho no fim de semana procurado ao litoral, né, Capão da Canoa, Atlântida, e tive em duas ou três oportunidades, tive a satisfação de usar o serviço de Uber na praia, né? A gente vai para a beira da praia, toma uma caipirinha, toma uma coisa para pegar o carro, pode acontecer qualquer coisa, então é melhor chegar em casa liso, né? E eu tenho conversado com os motoristas aí, né, que estão residindo, inclusive, na praia, e é uma satisfação imensa, né, com a forma e a maneira e os hábitos de uma vida mais calma, né, com mais qualidade. Nós estamos vivendo, agora, particularmente em Xangri-Lá, Atlântida e Capão da Canoa, que são hoje as praias mais movimentadas, independentemente de Tramandaí e Torres, que tem mais tradição, né? Essa comunidade tem trazido uma qualidade de vida para o seu habitante, independente também do que as prefeituras estão sempre resistindo em transformar a vida do cidadão para melhor. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que nós estamos criando uma nova forma de habitação de qualidade. Ou seja, aqueles condomínios em Xangri-Lá, em Capão, em Atlântida, que estão gerando casas milionárias, também estão gerando uma forma de vida completamente diferente do que nós estamos habituados nessa azáfama aqui de uma cidade grande como Porto Alegre. As pessoas estão vivendo com qualidade, né? Mesmo aqueles que têm um padrão de vida inferior a estes que se dizem, que eu não sei como tem tanto milionário aí, né? Porque tem tanta casa, tanto condomínio, né? Mas de qualquer maneira há uma acho que ninguém chega num condomínio construindo, tem vários patamares de condomínios no nosso litoral, né? Xangri-Lá, Atlântida, Capão, mas eu acho que ninguém bota um imóvel no bolso com menos de 3 milhões. Entre construção e terreno. Entre terreno e construção, se a pessoa vai construir, até pode ser mais barato. Agora, se vai comprar pronta a casa, a coisa fica no preço. Aqui, tijolo tem um preço, né? O terreno sai caro, mas o tijolo tem um preço. Tu vai comprar. Sim. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: a qualidade de todos os níveis, até quem tem um padrão de vida inferior a uma casa de 3 milhões, né? Eu não sei quanta gente tem casa de 3, 4, 5 milhões, mas é que tem 11 condomínios em construção, fora os 20 e tantos que já existem. É uma coisa impressionante. Nós temos vivido isso, né, Silvio? Sim. Mas eu quero fazer referência à uma nova qualidade de vida, né, que as pessoas estão procurando, fugindo um pouco desse nosso mundo atabalhoado, fora dessas missões aí políticas. Mas é bom. Eu queria fazer essa referência. Sendo, fala lá, Afonso Praça Batista. A pauta sugerida por Calil é extremamente tranquila perto do que eu vou comentar agora, né? Eu queria falar alguma coisa boa, Afonso. Que bom, não. Até me constrange entrar novamente em algo pesado. Não, mas eu só tem coisa pesada, então eu quis resolver o problema. Que fenômeno este Gilberto Kassab, Jean. Sabe que o Gilberto Kassab, ele faz parte daquele clube de políticos que são eminência parda, né?
que é aquele cara que trabalha nos bastidores, que trabalha muito fortemente nos bastidores, que não é o político, aquele que é abraçado na rua. Se duvidar, o Kassab vai aparecer no Rio Grande do Sul, que ninguém vai saber quem ele é. Né? Aliás, ele conseguiu destaque justamente sendo vice do Serra, porque ele era um deputado, um secretário do município de São Paulo, depois um deputado estadual, me parece, do estado de São Paulo. Mas o Kassab, ele consegue, e a política é interessante, porque a política é a conversa entre os contrários, sem dúvida nenhuma. A gente tem que sentar com todo mundo, tem que falar com todas as siglas. Mas ele é um fenômeno, Calil. Porque ele foi secretário do PITA, na época do PPB, né? Antiga Arena, antiga PDS. PDS. Aí ele era do PFL, ele vira vice do Serra. O Serra renuncia para ir à presidência, aliás, ao governo, e ao governo do Estado. Do Estado de São Paulo. E ele fica de prefeito e se reelege. E ali rompe com o PFL, que era Democratas, virou Democratas, e funda o PSD. PSD meio na esteira daquele velho PSD do JK, do Tancredo, da turma lá da década de 50, que era oposição ao regime. Aquela coisa que diziam que era o lado mais soft do PTB do Getúlio. Eram dois partidos do Getúlio, imagine. Aí, ele sai dali e vira ministro da Dilma. Não satisfeito, se torna ministro do Temer. E hoje é secretário do governo de São Paulo, do Tarcísio. E é um fenômeno, porque ele transita em todos os lados. É o avesso total, alguma questão chamada bandeira ideológica ou bandeira de pensamento. Ele está ali de todos os lados, todos os lados. Aí saiu a notícia, Silvas, que houve uma contratação pelo governo Lula de uma usina no estado de Santa Catarina, de um sobrinho do Kassab, que vai levar 28 bilhões, né? Do Predo Grunauer Kassab, sobrinho do Gilberto Kassab, que é uma usina que vai levar 28 bilhões e foi contratada a negócio da família do Kassab. E que o Kassab já considera apoiar o Flávio, a presidência, desde que lhe deem a possibilidade de ser vice do Tarcísio. No governo de São Paulo. Sempre achei que foi um erro de estratégia do nosso governador Eduardo Leite, que aspira à cadeira do Planalto Central, entrar no PSD. Sempre achei o PSD um balaio de gato. Sempre achei um balaio de gato. E ele entrou. Agora, a entrada do Caiado, na minha opinião, é uma jogada de mestre em que todos ficam subrogados a nada mais, nada menos, aos ditames do Kassab, que é dono hoje do maior partido do Brasil. Ele é um fenômeno. Este homem é um fenômeno. E o que é mais interessante, ele é extremamente discreto, ninguém conhece a sua vida, ninguém sabe da sua intimidade, ninguém sabe quem é o Kassab. E ele anda para cá e anda para lá. E parece mentira que as eleições de 2026 passam pela mão dele. Ou talvez ele seja o maior influenciador, andando dos dois lados. Ele negocia com os dois lados, porque existem ministros do PSD dentro do governo Lula também. E ele mesmo declarou que podia até apoiar o Lula lá pelas tantas. Até isso já andou declarando por aí. O quê? Não é apoiar, é fazer uma composição, né? Sim. Não, ele liberou. Nos estados ele liberou, não vai ter conflito. Por exemplo, o PSD governa o estado do Rio de Janeiro. Né? Aliás, desculpe, o Eduardo Paes, que é do PSD, vai ao governo. Né? Ele já liberou, não precisa subir no palanque, se não for, não pode subir no palanque do Lula, sem problema nenhum. Aí, então vamos para um galeto. Um galeto que faz muito bem, especialmente indo a Torres, né? Ou quem está em Torres, o turista, o veranista, a população fixa, né? De Torres. É um presentaço do Paulo Jeremias, de toda a direção do Grupo de Paulo, que é uma loja linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aí. Ela é absolutamente muito bem climatizada, os ambientes internos são maravilhosos, como tradicionalmente acontece nas lojas de Paulo. A plástica da sua fachada é maravilhosa e está bombando, né? O Milton está lá comandando essa unidade e o pessoal está encantado.
fazem filas, mas lá ninguém leva castigo, né? Nas lojas do Di Paolo, porque a rotatividade é muito interessante, são lojas amplas e as pessoas que acorrem aqui, ninguém gosta de esperar um pouco tudo bem, ainda mais saboreando ali um queijinho, uma polentinha, né? Um salame italiano, né? Vai batendo papo, um chopinho, uma coisa ou outra, então quando vê, estão chamando, olha, a sua mesa está à disposição. Então, os parabéns ao Paulo Jeremia, todo o grupo, né? O André Jeremia, e por esse golaço aí desta unidade de Torres. Estava faltando em Torres um galeto de Paolo e o Jeremia contemplou aquele povo todo lá com essa maravilha do melhor galeto do planeta. Então, tá bom demais, né? Bom demais. Se melhorar, aí eu nem sei o que acontece. Muito bem. Fala, Afonso Praça Batista. Tu sabe que é bastante curioso, né? Porque houve uma situação bem constrangedora ao ministro do STJ, né? O Marco Buzzi, agora, essa semana, agora, recentissimamente, né? Ele foi acusado de assédio sexual de uma menina de 18 anos, filha de um casal de amigos, na praia de Balneário Camboriú. Ministro do STJ, ele nega as acusações, mas de qualquer maneira apareceu aí que efetivamente ele foi acusado pela moça ele tentou agarrar essa moça que é filha de um casal de amigos. Então, lamentável, né? Lamentável um juiz, imagine, ministro do Superior Tribunal de Justiça ser alvo desse tipo de acusação. A menina foi acompanhada do pai e da mãe à delegacia, registrou ocorrência contra o ministro, mas ele peremptoriamente nega as acusações. No mínimo, constrangedor. Muito bem. Daí, Calil? Esse ministro, essa fazia parte dos meus comentários. Mas eu estou roubando toda a tua pauta. Vamos ter combinado outra vez. Impressionante. Porque, na verdade, está aqui. Uma colega da faculdade de Direito, que nós temos um grupo aí, ela disse, esse cara anda até de bengala, eu acho que ela conhece ele. Eu também conheço ele. Eu não conheço. Mas a outra disse assim, não, ele pode andar de bengala, mas e a mão boba? Então, quer dizer, é uma coisa inacreditável. A credibilidade da notícia é a seriedade com que foi levada, ou seja, foi a delegacia, né? Foi a delegacia com os pais, né, que inclusive tinham conhecimento pessoal do ministro esse. Mas o pior é que nós podíamos ser poupados desta notícia, que é mais uma que nos traz. O Superior Tribunal de Justiça também vamos dizer assim, é uma corte, né, imensa, em que tanta coisa acontece por lá que... Acusações, inclusive, de venda de sentença, não por esse ministro, é claro, mas em episódios dessa monta e tal. O que acontece é que ontem, no discurso do Alexandre de Moraes, ele falou que a magistratura é a profissão em que mais tem restrições, né? Mais tem proibições aos seus atuantes. E eu acho que é certo, acho que é correto, principalmente no comportamento. No recato. Afonso, eu sou advogado com bem mais idade que tu, que é jovem, né? E eu já fiz referência aqui, me formei no Tribunal de Justiça com 25 desembargadores, né? Em que cada um tinha um secretário e eles faziam seus votos e estudavam. O volume era outra época. A máquina, né? É outra época. Mas a restrição, eu inclusive, uma das razões que não fui ser magistrado foi que até com a formação que tinha no tribunal era muito mais fácil, né? O concurso, até passei, mas é outra história. Mas, de qualquer maneira, a restrição daqueles desembargadores e em função, inclusive, dos seus procedimentos, é que levavam as decisões com tranquilidade, né? Eu me recordo, na juventude, naquela época de tribunal, estudante de direito, tinha um dos desembargadores, era pai de um secretário do tribunal, de um outro desembargador, e nós fizemos um churrasco na minha casa. Meu pai conhecia esse desembargador do Jockey Club, coisa que eu vale, e o filho convidou, vamos lá na casa do Calil lá, que vai ter um churrasco, só os secretários do tribunal, coisa.
E ele perguntou, mas vai ter muita gente no churrasco? Né? Porque eu não queria, o envolvimento do magistrado era a sua vida, a sua família, ou então Discrição total. Discrição total. Né? É o que nós estamos vivendo ao contrário hoje. Né? Hoje o ministro dá voto pelo jornal, nunca tinha Hoje visto eles isso. estão na vitrine, gostam, adoram um holofote, uma barba. Né? Aqui voltando ao Di Paolo, eu mostro aí para vocês pratos saborosos, deliciosos, né? Tudo de bom com o famoso grupo Di Paolo. Então vamos ver aí, ó, tá aí, ó, estão aí os lindos e maravilhosos sabores do Di Paolo. Então isso aí tudo você encontra nas lojas do Di Paolo, nessa de Torres que eu falei agora mesmo. Então só coisa boa. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo, que é essa comida saborosa com essa absoluta essência artesanal. Todos preparados com amor, temperos frescos, seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Então prove no Di Paolo essas delícias. Olha que coisa linda esse galeto. Meu Deus do céu. Só coisa boa. Di Paolo. Muito bem. Vamos daqui, vamos até Olina, né? Olina é essência de vida, depois de um glutão, excesso alimentar, sempre a presença da Olina é maravilhosa, muito bem-vinda, né? Que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão e também causado por excessos alimentares. Então, Laboratório Vesp, mais de 100 anos, produz Olina, essência de vida, família Olina. Então tá. Temos aqui agora mais 8 minutos para o fechamento. Fala, Afonso Praça Batista. Agora vai, né? Agora vai. Espero não vou roubar essa tua pauta também. Nós temos que fazer uma reunião antes. Né? Mas agora vai. Agora a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado instalou, né, com a liderança de Renan Calheiros, um aprofundamento na investigação do caso do Banco Master, né? Então, diante da gravidade e da magnitude dos lesados, nesse caso, deve ser encarado de frente, doa quem doer. Não haverá desta comissão do Master nenhuma retaliação absolutamente contra ninguém. Mas saiba qualquer senador ou deputado que, em havendo culpa, também não haverá omissão desta comissão, destacou o senador alagoano, Renan Calheiros. Agora vai! Agora vai! Ele que fala tudo isso. Agora vai, Renan. Nunca acreditei tanto. Não, agora eu tenho certeza, vai voar antes de abril, estamos com o caso resolvido. É verdade, vai dizer tintim por tintim. Sem dúvida. Fala, Mas cara. eu, na verdade, quase batemos na trave de novo. Mas acontece que eu aproveitando o início do ano legislativo, eu queria recordar uma outra CPMI que está andando, que está quase que esquecida em função do MASPER, né? Mas está sendo conduzida de forma diferente, mas que espera-se que tenha uma conclusão significativa, que é do INSS, que é esse escândalo do MASPER é um escândalo econômico, é um escândalo naturalmente brasileiro. Mas essa questão do INSS é um absurdo. Nós já falamos aqui, a bancada do programa, mas o que vem sendo narrado pelos membros da comissão e pelos deputados que a gente ouve e vê manifestações, são coisas escabrosas, eles não conseguem. E depois, seguinte, a manipulação contrária às suas conclusões, as conclusões da CPI do INSS, são manifestas, né? Porque há um comprometimento de membros, principalmente do governo, e de funcionários graduados, né, graduados e sem qualificação, né, que movimentaram aí bilhões e bilhões, sacaram o dinheiro do alheio. Vamos esperar que esse ano legislativo chegue à conclusão dessa CPMI, antes que venha nas eleições os seus resultados, inclusive no voto do cidadão, que tem que estar presente, principalmente aqueles que foram lesados. Mas isso é expectativa, esperança ou desejo? Em primeiro lugar é desejo, né? Mas é expectativa também. Eu vi manifestação mas eu acho que a questão da tua advocacia longeva aí realmente te transformou num sujeito que está acreditando mais do que deveria. Com o Frei Chico e com o Lulinha sendo investigado, vai andar a CPI em ano eleitoral? Para, Calil, para! Já o pizzaiolo tá com a massa pronta, isso aí é uma grande pizza. O Banco Master saiu
para aparecer dessa maneira? De propósito. Primeiro porque tem elencação, primeiro porque tem ligação o negócio. De todo mundo. O Ciro Gomes, há 2 anos atrás, fez uma denúncia sobre a questão dos precatórios. Verdade. Que o Bolsonaro tinha postergado para pagamento em 27, se não me falha a memória. 3 minutos. E o Lula efetivamente mandou pagar à vista em 23. Mas agora vai ter Ou o 24. gás do povo e o gás do povo. É, né? 24. Olha o que acontecia. A instituição financeira ia lá, pegava o titular do precatório, dava um deságio ali, sei lá, de 60%, 70%. Então, o precatório de 100 saía por 30%. E daí lá vai lá a instituição bancária e saca o precatório 100%, ganhando 70% nesse meu exemplo. O Ciro Gomes havia denunciado isso. Não deu em nada. Ninguém deu bola. Será que esses bancos do INSS não compraram precatórios? Será que o Banco Master também não teve compra de direitos dos precatórios? Ninguém fala nada, absolutamente nada. Aquele banco de Minas, o BRB, aquele... Aquele é de Brasília, né? Não de Brasília. Banco de Brasília. O de Brasília, BMG. Banco Regional do Brasil. BMG. O BMG está envolvido diretamente nesse negócio do INSS, na compra de precatórios. É uma das maiores falcatruas que existe no Brasil com relação a esse assunto do INSS, esse banco aí. Muito bem, olha aqui, minha gente, estamos aqui na RS Play TV, o 524 Clarinet, espetáculo de emissora, só coisa boa, gestão, né, a coletividade de técnicos, né, os nossos estúdios, né, só coisa boa, mandando a nossa imagem, o nosso programa de atividade para muito, muito longe, muitos povos. É incrível, né, a qualidade da emissora. E dizendo para vocês, então, que das 20 às 21 horas, das 20 às 21 horas, nosso programa de atividade, segundas às quintas. Logo após 21 horas, então, chegando o Alexandre Garcia, sempre, às 21 horas, com aquele belo comentário, com uma análise abalizada, sensacional, que vale a pena você assistir, escutar, tá bom? Alexandre Garcia, em seguidinho do nosso programa, aqui na RS Play TV, o 524 Clarinet e todas as plataformas. Bom, tenho 30 segundos para ti. Eu vou fazer referência à esperança, efetivamente, de que se faça justiça aos aposentados e aos lesados pelo INSS, pelo menos, que recebam de volta seu dinheiro, que essas suas ações em andamento na justiça mereçam a consideração e o direito que eles têm. Isso eu quero fazer. E aí, Afonso? Acompanho em Toton um colega que desejo isso, assim como desejo que o Grêmio seja campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas não acontecerá. Sonhar não custa nada, né? Tá certo. Bom, só finalizando, dizem que os Correios, que está nessa crise, né, enterrado, passando dos cabelos, que o que tem de imóveis abandonados em localizações privilegiadas, que é uma coisa incrível, os Correios. Passam por essa crise financeira, né? O que foi esquecido, que os Correios foi alvo do começo da crise do mensalão lá atrás. Fora a fundação dos Correios que foi quebrada, tem um monte de coisa que os Correios também foi vítima dessa história. Foi denunciado que seria sido ferramenta de campanha, enfim. Muito bem. Então é isso aí, minha gente. Vamos embora, como acontece aí há 33 anos, nosso programa sempre ao vivo. E amanhã, 20 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.